que forma que isso é alimentado? Da forma que a gente está fazendo aqui. Sentando, conversando, meditando, relembrando formas de fazer, né? Trazendo novas estratégias, vendo o que está dando certo, o que não está dando certo. E a igreja precisa investir tempo. A igreja de Cristo, realmente a igreja batista fazia isso muito bem. Infelizmente muitas igrejas batistas deixaram de fazer. Mas isso aqui é o motivo pelo qual a igreja existe. Se nós deixarmos de nos reunir e pensar em formas de alcançar pessoas através do Evangelho, a gente fecha os portas, porque o objetivo de ser igreja já foi deixado por muito tempo atrás, né? Esse aqui é realmente o objetivo e é o assunto que move uma igreja. Esse é o assunto que move a igreja. Como alcançar as pessoas através da pregação do Evangelho. A forma nós já sabemos qual é, né? Mas nós precisamos começar a identificar cada vez mais formas de fazer isso. O que eu percebo, eu não sei se os irmãos percebem também, né? Acredito que sim. Nós não temos mais, ou pelo menos não estamos mais naquele tempo das grandes cruzadas evangelísticas, né? Não me pergunte por quê. Obviamente, se os irmãos perguntarem por quê, eu posso até tentar responder, mas conforme eu penso. A verdade é que está difícil de você juntar com a motivação de ouvir o Evangelho. Veja bem, se nós colocarmos aqui um cantor famoso, né, no meio evangélico, se nós colocarmos aqui um palestrante famoso no meio evangélico, se nós colocarmos aqui um atrativo para fazer cabelo, para cortar cabelo, ou então fazer um sopão, fazer alguma alimentação aberta para o povo, você vai encher isso aqui. Que eu digo o seguinte: o indivíduo procurar uma igreja, procurar uma programação para ouvir o Evangelho. Você fala assim, vai pregar a Bíblia. Só isso, vai ser pregada a Bíblia naquele lugar. Para você trazer uma pessoa hoje é difícil, né? Imagine lá nos anos 60, Billy Graham encheu o Maracanã. Quando o Maracanã cabia 125 mil pessoas, 130 mil pessoas, né? Foi a época das cruzadas das grandes, assim, grandes avanços evangelísticos, né? Que nós tivemos a evangelização de massa. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Hoje em dia, irmãos, a gente não consegue mais fazer isso. Não consegue. E qual é a estratégia que eu estou vendo, que os irmãos estão aplicando em vossas vidas, eu também estou aplicando e está dando certo? Tem um livro que se chama A Amizade, a Chave para a Evangelização. Quem quiser emprestar, eu empresto, mas é ele e volta, né? Inclusive com tempo para ler. Tem 15 dias para ler o livro. O livro é uma base bem interessante. E que ele fala o seguinte: você desenvolve relacionamentos, né? E através desses desenvolvimentos de relacionamentos, você consegue pregar o Evangelho. E não, o livro ele não bota assim, simplesmente a pregação do Evangelho, de você anunciar, mas que você acompanhe essa pessoa durante o início da caminhada de fé, até a integração da igreja e até o discipulado. Nós tivemos uma palestra aqui há 2 anos atrás. Eu acho que vou fazer de novo. Deus tocando no meu coração, porque foi uma grande virada de chave para a nossa igreja. E foi a palestra Multiplicando Discípulos. Não sei se os irmãos, né, lembram disso. Billy Graham fala o seguinte: olha só, nós gastamos muito tempo com a evangelização. Não gastamos? Gastamos bastante tempo com a evangelização. A igreja individualmente, como crentes. Mas ele fala, para o discipulado se gasta uma vida toda. Para discipular pessoas se gasta uma vida toda. Sabe por quê? Você não só prega o Evangelho, como você colhe a fé. Você integra a pessoa e acompanha a pessoa até ela se tornar um discípulo.
de Jesus Cristo. Né? Um discípulo que começa a fazer outros discípulos. Né? Tem um filme que fez muito sucesso, não sei se os irmãos viram esse filme, se chama A Forja. Inclusive nós vimos aí os adolescentes ontem de novo. É um filme bom, do Evangelho, mas tem duas coisas nele que me incomodam bastante. Duas coisas, pelo menos. Primeiro, que esse grupo de homens tira a responsabilidade que é da igreja e toma para eles. Igreja não é grupo de homens nem grupo de mulheres. Igreja é igreja de Cristo. Né? E toda a igreja de Cristo deve estar imbuída em pregar o Evangelho. Eles tiram a igreja. Ele quase não aparece igreja. Então, o tempo todo eles se reunindo, é como se fosse. Eles fizeram a igreja. Outra coisa, não tinha pastor. Tipo célula? Como se fosse uma célula. E uma célula que preocupa a irmã Daniela. Por quê? Um dos preceitos, uma das vertentes da igreja em célula, teoricamente, aconteceu o seguinte: você tem uma célula na casa do pastor Elcio, vamos dizer que aquele trabalho lá fosse uma célula, né? E aí ocorrem conversões lá. Essas conversões têm que ser direcionadas para a igreja e não continuar tratando lá como se aquilo ali fosse outra igreja, né? Só que infelizmente isso se perdeu, tá? Porque pessoas começam a frequentar as células e nunca frequentam a igreja. Temos um caso lá, vamos falar para você, tá? O camarada que vai visitando direto ao trabalho da volta de pregação. Elcio já tentou trazer para cá, veio aqui uma vez e não voltou mais. Mas lá no ponto de pregação, não sei ainda o que se passa no coração dele devido para analisar, tá? Não posso dizer nada, mas é estranho, mas estranho. Certo? Então tira a questão da igreja. A igreja foi colocada no mundo por Cristo para pregar o Evangelho. Não é um grupo selecionado de irmãos que vai fazer isso. Não é um grupo capacitado de irmãos. Olha que glória a Deus por isso, né? Nós temos aqui mais de 50% da igreja imbuída na pregação do Evangelho. É a igreja que vai fazer isso. E outra coisa, Deus instituiu uma liderança para que conduza a igreja no caminho da pregação do Evangelho, para que ajude a entender como eu discipulo uma pessoa. Se tiver dúvidas na liderança, né, da igreja, vá procurar um pastor. Se tiver dúvidas em relação ao evangelismo, vai procurar um pastor. Se tiver dúvidas em relação à evangelização, fazendo a diferença que a gente vai ver aqui, vou tocar nesse assunto novamente, vai procurar o pastor. Agora, naquele filme não tinha pastor. Não tinha pastor, nem tinha igreja. Mostrou o rapaz sendo batizado rapidinho, mergulha, volta. Tá no dia, acabou. E mostrou ele frequentando a célula da forja lá. Entendeu? Me preocupa esse tipo de movimento. E a declaração que está lá dos autores, como se a igreja estivesse falhando. A igreja, ele fala a igreja, como todas as igrejas estivessem enfiadas no mesmo saco. Né? A igreja estivesse falhando em conduzir a sua missão. Aí, um grupo de homens salvadores vão assumir isso e vão fazer. O filme é bom, o conceito incentiva a evangelização pessoal, mas eu tenho que fazer esses parênteses aqui para os irmãos, que é o que eu percebo como pastor. A gente precisa ter muito cuidado nisso. A igreja é o centro de serviço de Jesus Cristo sobre a terra. Inclusive, sempre foi assim, quando um missionário era enviado para o campo, quem enviava o missionário? A igreja. Sempre foi assim. Que base tem isso? Vamos voltar lá em Atos, na constituição da igreja. Quem enviou Paulo? Quem enviou Barnabé? Quem enviou Silas? Quem enviou Timóteo? Igreja. Igreja. As primeiras missões, né? As grandes campanhas de pregação do apóstolo Paulo foi enviado pela igreja.
comissionado e enviado para uma igreja. Né? Então não é solto assim. Né? Eu deu na minha cabeça, imagina, meu irmão aqui, eu quero fazer uma célula na minha casa. Isso é motivo. Está se voltando contra o trabalho da igreja. O irmão pertence a uma igreja? Quer fazer um trabalho separado da igreja? O que está acontecendo? Vai fazer um trabalho separado do pastor? O que está acontecendo? Isso é motivo. Eu não concordo com a minha igreja, eu não concordo com o meu pastor. E ó, está cheio de trabalhos chamados evangelísticos que surgem da mesma forma. E o resultado, irmãos, é isso que nós estamos vendo aí. Produção de escândalo no meio do evangelho. Essa célula daqui a pouco vira não sei o que de adultério, não sei o que de prostituição, e assim vai. E assim vai. Por quê? Porque o indivíduo deixa de lado a Bíblia e o que Jesus instituiu e coloca na cabeça dele. Eu tenho que formar alguma coisa comigo. Está numa igreja que não está operando conforme com a Bíblia, procura uma igreja que opere conforme a Bíblia. Acabou. Agora, você mesmo querer montar na sua cabeça, você é motivo, você revolta contra Deus e a palavra de Deus. Né? Só fazendo esse parênteses, esse estudo, nós vamos distribuir para os irmãos daqui a pouco, ele já encheu a frente dessa igreja aqui de pessoas que fizeram. Como é que nós fazíamos antigamente? Eram 3 estudos, né? Nós íamos de casa em casa. Eu coordenei esse trabalho durante muitos anos. Acho que tem uns 15 anos que eu comecei a coordenar esse trabalho. E efetivamente fazia de 6 em 6 meses na igreja. Nós tínhamos grupo aqui de evangelismo de 25, 30 irmãos. Assim, graças a Deus por isso. O que nós começamos a perceber? Primeiro, você entregava o primeiro estudo. Pedia, você vai fazer, eu vou voltar aqui no domingo seguinte, vou pegar esse segundo, vou te trazer pegar esse primeiro, vou te trazer o segundo, você vai fazer o segundo, depois eu vou te trazer o terceiro, e ao final você vai na igreja pegar a Bíblia. Nós vamos ofertar uma Bíblia gratuitamente para você, se fizer os 3 estudos. O que estava acontecendo cada vez mais? A pessoa aceitava o primeiro estudo. Quem foi comigo deve estar lembrando disso, né, desse processo. Ano após ano. Quando nós íamos no domingo seguinte, vamos voltar aqui, tá bom. Nós íamos no domingo seguinte entregar o segundo estudo, a pessoa ou não tinha feito o primeiro ou rejeitava o segundo. Mas o pastor está se posicionando, não é só isso. Não é só isso. Nós temos que avaliar se o tipo de trabalho de evangelismo que nós estamos fazendo como igreja está efetivo, está alcançando as pessoas. Temos que avaliar isso constantemente. Porque se não tiver, irmãos, não adianta a gente ficar dando murro ali na ponta de faca, não produzindo nada. Não está produzindo nada. O que nós fizemos? Eu conheci o pastor de Nilce, o pastor, vamos transformar em um estudo só. Em vez dos 3, vamos em um só. Ele foi relutante no início, depois permitiu, e a gente fez e ainda acolhemos bastante gente que conseguiu fazer e ganhar a Bíblia. Mas depois de um tempo, as pessoas não estavam nem recebendo mais a gente em casa, nem querendo atender mais. A irmã Denise participava, a Ana, muitos aqui participavam e sabem muito bem do que eu estou falando. O que eu vejo hoje que está trazendo realmente resultado? Eu falei, isso é o tete-a-tete. Não é o tete-a-tete sem responsabilidade, não, sabe? Também faz isso no vídeo, faz isso. Depois te procura. Não é isso. Já me de responsabilidade. Já tem um estudo na mão dessa criatura. Ele que se vire diante de Deus, que a minha parte já foi feita. Não é assim. A gente está vivendo tempos que a gente tem que se dedicar realmente se quiser ganhar algo. Vai ter que se dedicar realmente. Não dá mais para ser. Então aí o inimigo, o amigo lá lendo, meu Deus,
Jesus morreu por mim, eu quero aceitar esse Deus agora, eu quero aceitar esse Jesus agora. Está difícil. Pois o tempo, estamos chegando nos tempos finais, que vale aquela máxima, salvar-nos alguns, arrebatando-os do fogo. É assim, quase queimando o pé, puxa o indivíduo, já sai meio chamuscado do inferno, entendeu? Então, nesse caminho. A realidade hoje é essa. Então, o que a gente tem que fazer? Parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, qualquer tipo de conhecido, mas que tenhamos acesso a essas pessoas constantemente. Numa conversa, sempre surge oportunidades de pregar o Evangelho, né? Sempre surge. E aí você fala assim, eu tenho um material, que é um estudo, que vai te explicar um pouco mais o plano de salvação de Deus. Você não quer fazer, eu te acompanho. Eu faço contigo. Se você tiver dúvida, você manda zap, me liga, para eu poder desenvolver contigo. É isso. É isso que está colhendo. Vamos falando aqui da conversão do Michel. Ele não estava na sala, mas você foi citado, a sua conversão foi citada. Mas foi citado para bem, não era fofoca não. A irmã Cristina estava falando assim, nós já viemos trabalhando com o Michel há muito tempo, né? A necessidade dele crer no Senhor, dele se voltar para o Senhor. Ela falou assim, o pastor veio e deu uma marretada final, né? Mas como é que foi essa marretada final? A Cristina aproveitou um aniversário para fazer um culto, e aí depois do culto eu tive tempo de conversar com o Michel, né? Desenvolver o plano de salvação com ele, a necessidade dele se arrepender e aceitar o Senhor Jesus Cristo. Não adianta, irmãos, está difícil, e é assim que a gente vai alcançar. Quer dizer, eu dei a martelada final, mas alguém já tinha dado várias marteladas lá atrás, já tinha aparecido a carne para mim, né? Quando eu cheguei, eu estava mais tranquilo, né? Eu falei para ela, isso que uns plantam, uns semeiam, né? Os outros colhem, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Quem trabalha mais, quem vale mais? Ninguém. É o Senhor que trabalha mais. Então é um material para que a gente desenvolva com o tempo. Eu quero me dedicar realmente a ganhar a alma de uma pessoa. Está aqui o material para você fazer isso. Está aqui o material. Por que está aqui o material? Assim, e primeiro, nós vamos ter nesse material uma base de um pastor realmente batista e que não inventa coisas, muito menos diz que pregação do Evangelho institui sexta base. Esse material tem base no livro Missão e Prática da Evangelização, do pastor Delcir de Souza Lima. Lá no final do livro tem esses estudos bíblicos, né? Foi daí que o pastor Delcir tirou. E ele diz o seguinte: o Evangelho é o plano de Deus para a salvação do ser humano, e foi idealizado, produzido por Deus e realizado por meio de seu Filho unigênito, Jesus Cristo, conforme revelação de Deus contida nas Escrituras Sagradas, principalmente no Novo Testamento. Isso é o Evangelho. E eu poderia ali a pregação das boas novas de salvação em Jesus Cristo. O que nós vamos encontrar aqui como conteúdo? Exatamente isso. Exatamente isso. Mas nós temos que primeiro fazer uma separação. Uma palestra no passado eu falei sobre isso, mas há necessidade de falar de novo. Nós temos que fazer uma separação do que é evangelismo e o que é evangelização. Quem lembra? Desafio. Faz quase um ano que eu fiz essa palestra. Principalmente aqueles 5 pontos. Hã? Tem mais de um ano? Pode passar.
O que é evangelismo? Evangelismo é o que nós estamos fazendo aqui, ó. É instituindo um projeto dentro da igreja visando uma forma de alcançar almas. Evangelismo é isso aqui. Isso aqui é uma palestra de evangelismo. É uma união de treinamento de evangelismo, ou seja, são os esforços da igreja para encontrar meios para a pregação do evangelho. Qual o meio que a gente está conversando aqui? Um estudo bíblico. Ok? Isso é evangelismo. Agora, o que é evangelização? Pode passar. Ação. Evangelização é ação, ou seja, é o ato de evangelizar. É quando a gente sai do ambiente do projeto e vai para a prática, né? É o momento que vocês vão estar ali com seus amigos, seus familiares, entregando o estudo bíblico, acompanhando eles no dia a dia. Fez? No fim não, tem que fazer. No outro dia fez? No fim não, tem que fazer. Me perturbando, né? Até fazer. Isso é evangelização, é a prática da pregação do evangelho. Esta ação pode ser pessoal, quando esforço dirige-se a cada indivíduo, né? Para persuadi-lo a converter-se a Jesus Cristo, ou seja, a evangelização pessoal. Eu fiz com o Michel, né? Que a Mariana fez com o Gabriel. Esta ação pode ser coletiva, quando o evangelho é transmitido pelo processo de pregação a grupos de pessoas. Esse trabalho que nós estamos fazendo se enquadra no primeiro ou no segundo? Primeiro ou segundo? Primeiro. Um projeto de evangelização pessoal. Tete a tete. Pessoal. Não é coletivo. Ok? Pastor, será que o coletivo não está dando mais certo? Irmão, depois a gente conversa mais sobre isso. Mas a questão é que está difícil escolher alguma coisa. Nós precisamos mudar a estratégia, né? E se os irmãos olharem para os últimos 2 anos, quem se converteu na nossa igreja foi fruto de evangelização pessoal. Não foi fruto de pregação que a gente fez na rua, não foi fruto da distribuição de folheto para o calçadão de bambu, nada disso. Esforços dos irmãos, esforços pessoais para alcançar o indivíduo, né? Bom, então evangelismo é uma coisa, evangelização é outra, e esse projeto se enquadra ali. Evangelização pessoal, ok? Bom, pode passar. Qual a estratégia a ser utilizada? Precisamos oferecer o estudo bíblico evangelístico a familiares, amigos, colegas de trabalho, né? Mas não somente oferecer, insistir. Se o indivíduo receber, fazermos com ele. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos têm amigos que os irmãos gostariam de ganhar para Cristo? Levante o seu. Todos. Quantos têm familiares? Isso que eu ia entrar agora. Quantos têm familiares não convertidos que gostariam de alcançar para Cristo? Então nós temos motivo mais do que suficiente, né? Para trabalharmos com essas pessoas, porque a gente está oferecendo às igrejas um material que vai ajudar. Não adianta eu saber que eu tenho um trabalho a fazer se eu efetivamente não meter a mão no trabalho e fazer. Né? Aí eu tenho uma vontade no meu coração muito grande, muito bom isso. Ter essa vontade no coração de ver parentes, amigos convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Mas o que você está fazendo para isso? Que tipo de trabalho você está fazendo? Esse tipo de trabalho está dando certo? Eu trabalhei com meu pai durante 2, 3 anos.
Mas hoje eu posso dizer que eu vou me encontrar com o meu processo. Amém. Posso dizer também que eu ganhei o mundo todo. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Então, pastor, será que isso vai acontecer com todos nós? Eu vou ganhar meu pai que não é convertido, vou ganhar minha mãe que não é convertida? Isso sempre vai acontecer. Mas o sangue das vossas mãos vai ser retirado. Vai ser retirado. Não adianta você ter uma preocupação muito pesada no seu coração e não agir para fazer nada que você faz. Pastor, me dá um material, eu preciso alcançar alguém, eu preciso, uma pessoa, eu preciso evangelizar essa pessoa. O que eu faço? Tem material aí? É isso. Tem que fazer alguma coisa. Não adianta você ter o sentimento e não ir para a prática. Né? E essa estratégia, ela vai não só te levar a ofertar aquilo que eu falei, né? Ofertar o estudo bíblico, mas acompanhar até colher o fruto. Pastor, quando eu paro de insistir? Quando você perceber que não vai dar mais fruto nenhum. Fácil, né? Insistiu uma vez, insistiu duas, eu vou fazer insistiu três, a pessoa vai falar, não esquece de mim que eu nem vou fazer mais. Né? Aquela pessoa vai ficar perturbando, né? Para a gente continuar perturbando, a pessoa vai falar assim, nem pergunta porque eu não vou fazer. Aí é diferente. E aí você ainda dá um alerta, olha, esse é um caminho da salvação. Eu estou te oferecendo um conhecimento que te conduz a Deus. Né? Então guarda com você. Se você quiser, você me procura depois. Né? E aí essa entra na lista de oração. Né? Não deixe de ser ação, mas entra na lista de oração. Sai da lista de evangelização e entra na lista de oração. Temos que manter as duas, né? Muito bem ativos. Muito bem ativos. Tanto de evangelização como de oração. E tem uns que só estão a misericórdia do Senhor. Mas pelo menos nós já tentamos. Pelo menos já tentamos. Né? Em caso de decisão, irmãos, o que nós precisamos fazer? Novo convertido precisa ser discipulado, precisa ser integrado. Aceitei o Senhor Jesus Cristo. Tapinha nas costas, um abraço. Não é assim. Eu gostaria que os irmãos fizessem o seguinte: tem uma igreja batista perto da sua casa? Onde você mora? Pastor, eu estou com dificuldade de encontrar. Conhece alguma igreja lá que possa indicar? E aí a gente trabalha para ver se tem igreja conservadora, batista realmente, próximo, por indicar. Não tem. Então a gente tenta trazer para a nossa igreja. Ok? Não tem condições de vir para a nossa igreja, então a gente indica uma outra igreja mais próxima do que a nossa. E assim vai. Né? Mas nós precisamos nos esforçar para integrar esse indivíduo na igreja. Por quê? Porque quem aceita Jesus Cristo e não é ensinado nas Escrituras, fica pelo meio do caminho. Entendeu? Vai ficar pelo meio do caminho. Deixa eu falar para alguns irmãos que nós temos uma carreira diante de Cristo, né? A carreira é desenvolvida através de uma escada que sobe, não é? Primeiro degrau, aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Segundo degrau, o batismo. Terceiro degrau, começar a aprender a Bíblia. Para que o homem velho que existe dentro de nós, cada vez mais seja morto e substituído pelo homem novo em Cristo Jesus e para a sua glória. Né? De que forma que isso acontece? João 17:17. O que está lá em João 17:17? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A tua palavra é a verdade. E aí o indivíduo vai cada vez mais aprendendo, né? E vai se desenvolvendo na sua fé, vai matando o homem novo, o homem velho, né? Que vem lá com seus pecados, carregando
e o desenvolvimento desses pecados na sua vida para se revestir cada vez mais do novo em Cristo Jesus. Todos os irmãos fizeram isso e estão firmes por causa disso. Por que nós não vamos fazer isso com os outros? Vejo famílias aqui edificadas porque pelo menos da família, se firmou. Aí depois veio outro, depois veio outro, depois veio outro. Eu tenho um casal firme, os filhos vêm sendo edificados também. Como é que poderia existir um negócio desse longe da igreja, longe da comunhão com Cristo, longe dos estudos bíblicos, longe da adoração em igreja, longe do louvor em igreja? Como é que pode isso? A forma, irmãos, não mudou. O que deu certo na nossa vida vai continuar dando certo na vida daqueles que se convertem hoje. Querer mudar isso, querer mudar a essência do Evangelho, o resultado prático dele em nossas vidas. Nós não podemos mudar isso. A forma que a gente faz, pode até mudar. As estratégias podem até mudar, mas a essência não pode mudar. E a essência é Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os na sequência. O trabalho da igreja, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. É isso. Não é? Passa para mim, por favor. Então é um trabalho completo. Qual o conteúdo do estudo? Agora vamos propriamente estar aqui para os irmãos começarem a tomar conhecimento desse conteúdo e ficarem craques aí. Quando perguntarem alguma coisa, não precisa nem voltar o texto, já sabe o que é. Tomara, chega esse livro. Bom, como é que o pastor Delci fez a introdução? Ele leva o indivíduo a pensar no valor da vida. A introdução do estudo leva o indivíduo a pensar assim: quantas vidas você tem? E ele traz algumas coisas que mostram o valor da vida. Por exemplo, por que o ouro é caro? É raro. Por que o diamante é caro? É raro. Então, tudo que é raro tem um valor muito alto. E a sua vida, a minha vida, a vida do indivíduo lá fora? Uma só. Como é uma só, então tem um valor muito alto. E Deus sabe o valor dessa vida, Tanto é que prova o seu amor para ela, para com ela, Deus sabe o valor dessa vida. E nós precisamos saber também. E o indivíduo que está fazendo precisa saber também. E muitos sabem. O problema é que o caminho que eles tomam para preservar a vida é um caminho errado. Eu citei há pouco tempo que tem um milionário americano que quer ficar novinho, para sempre. Não sei se os irmãos já acompanharam, leram alguma coisa sobre esse camarada. E ele investe acho que 3 ou 4 milhões de dólares por ano justamente nesse processo para ficar mais novo, para retardar a idade. E nós vemos que não está dando muito certo, não. Porque os exames que ele vinha fazendo até uma certa idade, dava para ver que ele estava tendo algum tipo de sucesso. Mas ele chegou nos 40 e pouco anos, aí a coisa já começou a cair. Não tem jeito, mostrando que realmente a idade biológica dele. Aí o sucesso que ele está tendo, fazendo tanto tratamento e gastando tanto dinheiro, os médicos especialistas já estão dizendo: olha, ele não precisava nem gastar isso tudo, era só não fumar, não beber, dormir bem, não fazer uso de drogas sintéticas, nem nada disso. Ele teria uma idade biológica retardada, que é o que o crente consegue naturalmente.
né? Mas o ser humano tenta entrar por esse caminho e retardar de alguma forma isso. É o manjar, né? Ela aparece, né? Mais novo, negou o manjar, o resultado, né? Estava citando, acho que foi conversa que eu tive com o Sué, estava citando justamente Daniel, é isso mesmo, né? O indivíduo escolhe diversos caminhos tentando retardar isso. Exercício físico, cada vez mais academias se proliferando, né? Formas de retardar o envelhecimento, a morte, o viver para sempre. Né? Tem filmes aí sobre a fonte da juventude, da vida eterna, né? Quem bebe da água lá. Indiana Jones tem um filme sobre isso, né? Quem bebe da água no cálice lá da Santa Ceia vai estar retardando a morte e tal. Quer dizer, o indivíduo pensa em diversas formas de fazer isso, mas nega realmente o que pode ser feito em favor disso. Ou seja, nós, como seres humanos, pelos nossos próprios caminhos, nós não podemos evitar o inevitável. Não podemos. Nós temos aí idosos bem conservados na nossa igreja, graças a Deus por isso, não é? Mas são idosos. Vou dar um exemplo para os irmãos aqui. A última vez que eu e os irmãos vimos a irmã Ruth, ela cantou conosco, orou conosco, meditou conosco na palavra Ruth Costa, né? Estava bem lúcida por um momento. Alguns meses depois, chegou a notícia que ela partiu. E antes eu já tinha recebido a notícia que ela estava muito mal mentalmente falando. Já não reconhecia mais ninguém. Rapidamente. Mas ela estava chegando aos 90 anos. Tudo bem, mas meses atrás, ela estava de posse das faculdades mentais. E de repente foi assim. Então até aquele mais robusto sabe que sua vida está se esvaindo. Sabe que sua vida está esvaindo. O indivíduo sabe disso. Sabe? Não quer pensar. Mas o indivíduo sabe disso. O que é que nós temos que fazer? Cada vez mais estimular o indivíduo a entender que isso que está passando é precioso demais. O pai do Michel e do David, do Verade, mandou um poema sobre o tempo. O poema é idêntico do que a irmã Ruth Costa recitava aqui de vez em quando. Vocês, irmãos mais antigos, não, né? Idêntico. O que aquele poema resumidamente diz? Que nós só valorizamos o tempo servindo a Deus. O tempo só é bem gasto pela humanidade quando ela se volta para Deus temendo o tempo. Ou seja, todo o resto está o quê? Perdendo o seu tempo. Mesmo gastando a sua vida na prostituição, no adultério, nas bebidas, nas drogas. Gastando, literalmente. E o tempo para essas pessoas realmente passa mais rápido, né? E a espada está mais perto do pescoço delas do que o nosso. Porque aí fora só tem maldade. Então a introdução, geralmente, desse estudo, ela resume justamente essa importância da vida e que o indivíduo por si só, ele não vai conseguir dar continuidade à sua vida. Então essa é a introdução, basicamente. Continua dizendo que Deus providenciou uma forma para que se fizesse isso. Uma forma vinda de Deus. Por quê? Eu vou te falar que o indivíduo não é capaz de prolongar a sua vida, não importa, sejam esforços financeiros, intelectuais, não é capaz. De que forma que a vida é prolongada então? Aceitando o meio providenciado por Deus. Que meio é esse? Jesus. Hã? Jesus.
pessoa, se chama Jesus Cristo e foi providenciado por Deus como dádiva para nós. O que o indivíduo pode fazer para ser salvo e viver eternamente? Preste bem atenção, ele na introdução, ele já faz um resumo do que da onde ele quer chegar, depois desenvolve um pouco mais, não é? O que o indivíduo precisa se aproximar do meio providenciado por Deus e o que ele precisa fazer para viver eternamente? Primeiro, Jesus ensinou que devemos nos arrepender de nossos pecados. Já disse para os irmãos que não existe pregação do Evangelho sem tocar em pecado. Não existe pregação do Evangelho sem tocar em pecado. Por quê? Se você não tocou em pecado, Cristo morreu por quê? Você não tem pecado. Conversando com a irmã Cristina, ela estava falando que tem um parente que fala assim, esse negócio de céu e de inferno, isso é relativo, isso não existe. Pecado também não, né? Não existe condenação nem salvação, pecado também é relativo. E esse indivíduo frequenta uma igreja. É batista dele? Não. Ah, deve ser. Mas a gente fala as coisas assim. Eu não duvido que igrejas batistas hoje tenham indivíduos pensando da mesma forma. Falando, o relativismo entrou na nossa vida justamente para trazer dúvidas sobre o conteúdo da palavra de Deus. O conteúdo da palavra de Deus é inerrante, é perfeito. A Bíblia não tem contradições, do Gênesis ao Apocalipse. E eu creio que o indivíduo diz, não, isso aí não é bem assim como está escrito, não, isso aí foi escrito por homens. Sim, foi escrito por homens, porque eu sou homem. Não podia um ET escrever para mim que eu não conheço a letra do ET. Então Deus, como sendo o ser mais lógico que existe sobre a face da terra, vai botar uma pessoa que é da mesma raça do que eu para escrever para mim. Né? Para que haja entendimento, afinal de contas, ele quis se revelar através da sua palavra. Claro que é escrito por homens, mas a inspiração veio da mente de Deus. Nenhuma escritura sagrada é de particular interpretação. E todas elas foram dadas a homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, também chamado de Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Então, se a gente relativiza a Bíblia, a gente relativiza o Evangelho. E relativiza também pecado. Tira o pecado da conversa da pregação do Evangelho, acabou. Falar de pecado é muito pesado, não façam isso. Não é falar de pecado que é pesado. O pecado é pesado. É pesado para o pecador. E só vai ser liberto desse peso quando crê no Senhor Jesus Cristo. Se a gente tira do assunto, o pecado já te morreu por ele. Vou pedir, então você se arrependa. Arrepender de quê? Tem pecado? Arrepender de quê? Outra coisa, Jesus ensinou que devemos direcionar o nosso arrependimento a Ele somente. Aí nós temos uma história na Bíblia muito interessante, que é a história do remorso de Judas, né? Pode chamar ali de arrependimento. Nós vimos no texto bíblico Judas se arrepender e procurar quem? Aqueles que tinham pagado para ele entregar Jesus. E o que adiantou o arrependimento dele? Por quê? O arrependimento dele não foi direcionado a quem? A Jesus. Já vi indivíduos que me arrependo, e eu falando, rapaz, então, creia no Senhor Jesus Cristo.
botando a mão no ombro do indivíduo, falando, creia no Senhor Jesus Cristo. O sangue que desceu na cruz para te perdoar dos seus pecados que você está reconhecendo agora. E o indivíduo chorando, eu me arrependo, me arrependo, me arrependo. E eu falando, me arrependo, me arrependo. E dá um passo seguinte, nunca. O que adiantou que daí? Nada. Nada. Eu reconheço arrependido porque eu sou pecador, tá bom. Aí você direciona esse arrependimento para mim. Porque todo arrependimento precisa de quê? Perdão. Né? Quem tem poder para perdoar pecados? Deus. Jesus mostrou que era Deus perdoando pecados. Não é? É o único. Certo? Jesus ensinou que precisamos nascer de novo para sermos salvos. Aí tem um outro ponto muito importante. João 3. Mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus. Porque se não fosse assim, você não poderia fazer os sinais que você faz. Quem disse isso? Nicodemos. Né? Nicodemos. E o que ele recebeu como resposta? Era necessário nascer de novo. Necessário, pois é, nascer de novo. Necessário, pois é, nascer de novo. Porque quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos continua, mas como é que pode ser isso, nascer de novo? Vamos entrar de volta no ventre da minha mãe? Qual o meu tamanho aqui? Como é que pode acontecer? Houve umas respostas meio atravessadas de Jesus, que é mestre de Israel, não sabe dessas coisas, né? O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe nem de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Espírito. E antes disso ele declara: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, toda conversa evangelística tem que direcionar para o novo nascimento. O indivíduo pode parar de fumar com a sua conversa, parar de beber, parar de bater na mulher, parar de se prostituir, parar de adulterar, parar de roubar, pode parar disso tudo, mas se ele não nascer de novo da água, ou seja, da fonte da água da vida, que é Jesus Cristo, e do Espírito, ou seja, habitando nele o Espírito Santo de Deus, não vai entrar no reino de Deus. Se não nascer de novo, não vai entrar. Tanto é que Jesus declarou isso para quem? Qual era o cargo de Nicodemos? Mestre em Israel. Um indivíduo que ensinava a outros. Mas ele mesmo não tinha adentrado a vida eterna. Ele ensinava a outros, mas ele mesmo não tinha vida eterna. Ia continuar vivendo aquela vida religiosa, com status, reconhecido pelos homens, mas efetivamente, quando viesse o juízo, o que ia acontecer com ele? Condenação, inferno, porque não nasceu de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse texto se encontra essa afirmação que é o resumo do Evangelho, certo? Outra coisa, irmãos, um novo nascimento que é gerado por Deus. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim: deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne nem da vontade do homem, mas de
Então significa que um novo nascimento é gerado pelo Espírito Santo no indivíduo por Deus. Se não for assim, aí eu nasci de novo, quando aconteceu, eu mergulhei 7 vezes no rio que me mandaram fazer. Aí eu acho que depois desse 7º mergulho de Naamã, eu saí regenerado. Eu estou chutando aqui, não duvido que por aí tem um negócio desse não, viu? Saí regenerado depois do 7º mergulho. Nada disso. Nada disso. Se não obedecer esse processo aí, e se não for novo nascimento em Deus por Cristo Jesus, esquece. Invalidade nenhuma. Por último, o novo nascimento que acontece a partir do momento em que cremos nele como Salvador. Esse é o momento da regeneração. Aquele momento que você se lembra muito bem, que eu me lembro muito bem, quando eu declarei ao meu Senhor e Salvador, eu te pertenço. Não quero mais viver para esse mundo, não quero viver para ti. Nos entregamos na sequência para sermos batizados em obediência à sua palavra. A partir daquele momento ali, um novo nascimento, o Espírito Santo de Deus obra essa regeneração na nossa alma, na nossa vida. Certo? Bom, somente dessa forma. Isso é Evangelho. Pastor, está muito difícil essa simplicidade ser aceita hoje, mas isso é Evangelho. Saiu disso, deixa de ser Evangelho. Você pode até colher alguma coisa. Deixa eu trazer uma coisa para os irmãos aqui, olha só. Vamos fazer um mutirão na quarta-feira, agora nós vamos aproveitar o seguinte. Tem umas mudas de goiabeira lá em casa, eu vou trazer. A gente vai plantar lá no fundo da igreja e vamos daqui a alguns anos esperar a colheita. Uma muda de goiabeira, ok? Daqui a uns 3, 4 anos, irmão, a gente vai estar colhendo figo. Ué, por que não? Não? A lei da semeadura é bíblica, quer dizer, aquilo que foi plantado só colherás. Aquilo que foi plantado só colherás. Não tem como eu plantar goiaba e colher figo. Não tem como eu plantar ação social e colher indivíduos convertidos. Não tem como eu plantar uma ideologia na minha cabeça em que eu tire a palavra pecado, tire a palavra inferno, comece a pegar para todo mundo sem isso e colher pessoas convertidas. Não vai colher, você está plantando outra coisa que não é Evangelho. Você está jogando uma semente e querendo colher outra. A semente do Evangelho é a semente. Se queremos colher indivíduos realmente convertidos, a semente precisa ser o Evangelho. A estratégia nós podemos adaptar, também não o exagero não existe também não. Por exemplo, o que nós estamos vendo muito hoje? Para atrair pessoas para o Evangelho, eu utilizo tudo quanto é forma de estratégia. Inclusive ação social, cantor, e etc. Então, não, vou botar aqui para atrair. As pessoas vão vir para ouvir, e aí eu vou e prego o Evangelho. Não vai adiantar, irmãos. Ouve o que o pastor está falando. Não vai adiantar. Qual foi a motivação daquelas pessoas? A ação social, o cantor famoso que estava aqui, certo? Não vai colher. Não vai. E aí você chama, não, faz um teste, chega para esse indivíduo e fala assim, ó, na minha igreja, daqui a 2 semanas tem uma programação normal. E aí você vem, espera para esse indivíduo aqui. Não vem. Se não quiser, Não, quem vai falar? Não, vamos louvar a Deus, vamos adorá-lo e vamos ter a meditação na palavra. Espera para ver se vem. Não vem, por quê? Porque as pessoas estão indo buscar alguma coisa que não é Jesus. Não é o que Jesus oferece. O plano de salvação concretizado de Deus. Não é. E aí, às vezes, a gente entra e diz, vamos atrair. Tá bom, você está atraindo, mas o indivíduo está indo atrás do objetivo que você está dando para ele.
Não entra na minha cabeça um negócio desse. Não, mas pastor, eu utilizo aqui para, por exemplo, nossa cantina vai fazer aqui um almoço beneficente e vai atrair essas pessoas e a gente aproveita para o evangelho ficar. Você está atraindo com o quê? Comida. Com o que Jesus oferece ou com um prato de comida? Quer ver onde isso fica muito claro? Os irmãos estudaram isso há pouco tempo. Vê quem vai lembrar. A multiplicação dos pães. Qual foi o resultado, irmão? Ou pessoas buscando Jesus para quê? Para comer. Era essa a intenção de Jesus? Não. Assim mesmo, eles distorceram a intenção de Jesus e buscaram Jesus para quê? Alimentar o que era o ventre. Certo? Você oferece uma coisa, as pessoas querem isso que você está oferecendo. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Meus irmãos, vocês não receberam o Evangelho na sua vida? Sim ou não? Sim. Fez efeito? Sim. Para que fez efeito? Para a salvação, não é isso? É isso que é o Evangelho. Não tem como mudar. Mudou, você vai estar oferecendo alguma outra coisa. Você vai colher também outra coisa. E se bobear uma opção de indivíduo não convertido dentro da igreja. É assim. É só falar que vai ficar bem de vida. Não é? É por isso que tem diversos pregadores aí, liderança, que estão adotando esse tipo de coisa e enchendo a igreja. Mas se Jesus voltar, fica mais na metade da igreja por quê? E ele não presta conta, né? Passa para mim. Vamos lá, a progressão do estudo. A preocupação que o indivíduo deve ter em ignorar este meio de salvação que apresentamos agora. Nós precisamos deixar claro para o indivíduo que vai haver um juízo. Por quê? Por que nós temos que tocar no juízo, irmão? Por que nós temos que tocar no juízo quando pregamos o Evangelho? E o conteúdo do estudo é esse. Vai ter consequência. Vivendo. E nunca virá um juízo. Quer ver como é que os irmãos sabem? Quais são as Existem duas formas de nós chegarmos ao nosso juízo. Quais são as duas formas? Morrendo ou Jesus voltando. Ou então, pastor, ou então, volta de volta. Não é isso? Em Hebreus 9:27, ao homem está destinado a morrer. Esse texto, inclusive, joga por terra a crença do espiritismo, né? Ao homem está destinado a morrer uma única vez. Vindo após isso o quê? Juízo. Juízo de quem? Da vida Do dele. indivíduo correto. Falando. Exato. E aí, na introdução, você marca isso. Porque quando fala que a vida permanece, ele sabe que a alma dele, que está dentro dele, não morre com o corpo. Todos nós sabemos. Antes de me converter, eu sabia disso. Tanto é que o homem natural sabe disso, que inventa uma porção de religião para evitar que isso aconteça. Estou falando não convertido, estou falando de crente não. Claro que crente sabe que sua alma volta para Deus, né? Mas não convertido, então você vai numa tribo remota, num lugar distante, você vai ver algum tipo de culto, algum tipo de divindade. Quem ensinou eles a fazer aquilo ali? É natural dele. Porque eles procedem de uma criação só. Né? Verdade. Estava falando hoje para a irmã Regina e para o irmão Gabriel. Deus nos deu o seu próprio Espírito. Soprou em nós o fôlego da vida. A nossa alma foi feita imortal. Só uma morre. Então, na introdução, se você tiver feito bem a introdução, você já vai tocar, olha, o nosso corpo vai crescer. Tanto é que estamos envelhecendo. Mas a nossa alma não envelhece. De que forma sua alma vai chegar? Né? No juízo de Deus. Se um homem só está destinado a morrer uma vez,
vindo após isso do juízo. Como você vai chegar diante do juízo? Né? As palavras de Jesus também trazem uma resposta para isso. O julgamento pertence a Jesus. João 5, 21 e 22. Quem está com a Bíblia na mão? Me ajudar. João 5, 21 e 22. Quem achar o primeiro pode ler. Não se prega o Evangelho sem indicar o juízo final. Pois assim como deu ao Filho todo o juízo. Deu ao Filho todo o juízo. Ou seja, o julgamento pertence a quem? Jesus. Olha, o que você prefere? Chegar no final, no juízo, tendo o juiz como seu salvador? Ou tendo o juízo daquele que você nunca conheceu e desprezou a sua vida toda? É uma meditação simples, mas causa efeito, né? Se o indivíduo não for maluco, ele vai pensar. Parar para pensar. O que você prefere? Se Deus deu ao seu Filho, Jesus Cristo, que é quem virá fazer todo o juízo, todo o julgamento, o que você prefere? Chegar diante desse juiz de que forma? Tendo ele como seu salvador, ou aquele que desprezou a vida toda? Outra coisa, quem condena não é Jesus, mas o próprio indivíduo com a permanência de seus pecados. Isso também a gente não pode ter. Algumas vezes o indivíduo vai pensar assim: ah, mas Deus é amor. Deus é amor. Deus não quer mandar ninguém para o inferno, realmente não quer. Tanto é que o texto que nós vamos ler agora prova isso. Henrique, lê para a gente, por favor. João 3, 17 e 19. Evangelho de João 3, 17 e 19. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para a condenação, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no Senhor, não crê no nome do unigênito Filho de Deus, a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mais um trecho lá da conversa de Jesus com quem? Com Nicodemos. O que Jesus está falando? Eu não vim ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar. Quem se condena, irmãos, são os indivíduos que permanecem na sua natureza de pecado, que se colocam debaixo da condenação, que permanecem na condenação. Esse se autocondena. Porque Jesus, quando vier a julgar, não sei se o irmão já percebeu lá em Mateus 25, o que ele vai fazer? Ele vai separar uns para a direita e o outro para a esquerda. Da direita aquele que creram nele, da esquerda aquele que não creram. Só fazer essa separação. Porque quem se coloca na direita é o indivíduo. Eu não vou nem falar se coloca na esquerda, porque ele já nasce na esquerda. Não confunda com política, tá? Ah, mas tem a ver. Não confunda com política. Você que alguém vai fazer essa brincadeira, né? Mas não confunda com política. A verdade é a seguinte: o indivíduo já nasce ali na esquerda, já nasce naquela condenação, né? E precisa fazer o quê? Através do seu reconhecimento de pecado, crer em Jesus Cristo e sair desse estado de condenação. Porque se ele for como aquele pagodeiro aí, que canta "Deixa a vida me levar", Vai levar. né? Esse "deixa a vida me levar", o destino desse "deixa a vida me levar" é o inferno. É a condenação eterna.
Esse é o destino. Tudo que Satanás age é justamente para que o ser humano não chegue a essa conclusão. Por isso que ele bota uma porção de festas nos calendários, entendeu? Divertimentos, distrações, para que o ser humano não chegue à conclusão: eu sou pecador e estou num caminho de condenação. Eu preciso mudar essa história, mudar a minha história. E chegue ao conhecimento da verdade e se converta ao Senhor Jesus Cristo. Então, quem condena não é Jesus Cristo. Nem no final ele vai falar: seus condenados. Nada disso. Vai só separar. Vinde benditos do meu Pai, né? E apartai-vos de mim, vós, para o fogo eterno. Só isso. Cada um escolhe qual lado que quer ficar. E certamente muita gente pergunta: mas Deus é amor, não vai condenar ninguém. Não quer condenar. A Bíblia expressa mais uma vez que a vontade de Deus é que todos se salvem. Mas o indivíduo tem que tomar essa decisão. Então vamos começar na nossa classe, né? Como houve desobediência no início do Jardim do Éden, né? Como raça, nós temos que voltar à obediência de Deus. Por isso que Paulo fala muitas vezes, se referindo a aqueles que não se converteram, como aqueles que desobedecem ao Evangelho, ou seja, permanecem desobedecendo ao Senhor, e se referindo a nós como crentes, ele fala aqueles que obedeceram ao Evangelho. O Evangelho é a obediência de Deus e nos traz de volta para Ele, né, como deveria ser. Bom, pode passar. Que condenação é essa? Isso também é importante a gente conhecer e saber passar para a pessoa. Condenação é essa? Condenação temporária é muito distinta. O indivíduo vai lá para o inferno, fica um tempinho. Dependendo se você fez boa obra aqui, se não fez, você passa mais tempo ou menos tempo. Não é isso que a Bíblia ensina? Dá sempre. Dá sempre. A extensão do dano ao indivíduo permanece em seus pecados. A extensão desse dano é eterna e é terrível. Abra, por favor, em Mateus 25, 46, a primeira parte. Quem conseguir ler a Bíblia primeiro? E irão estes para um tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ou seja, irão estes, ou seja, que não receberam o Senhor Jesus Cristo, que ignoraram o Evangelho, irão estes para o tormento. A palavra tormento já é complicada, né? A gente passa por momentos de tormento aqui, não passa por momentos na nossa vida? Hã? Sim. O quê? Nossa. Não, que é temporário. Falou. Foi esse indivíduo que falou que é relativo. Tormento eterno, né, Carlos? A gente passa por momentos de tormento na nossa vida, não passa? Sim ou não? Sim. É bom passar por esse momento? Você falaria assim: me permita, Senhor, continuar passando por esse momento muito tempo. Quem é louco para falar uma coisa? Ninguém é louco. Então já está dizendo tormento. Irmãos, passou dessa vida, passou a oportunidade de escolher Jesus, é tormento eterno. Aquela sensação que a gente tem quando está passando pela tribulação, aquelas ondas levantam assim, a gente olha: é agora que eu vou, né? É agora que eu estou indo. Esse momento de desespero, de angústia, imagine viver isso eternamente. Essa é a realidade do inferno. Ou seja, é uma condenação psicológica. Para piorar a
situação lá, não é parábola, é uma história que Jesus conta, do rico Lázaro, né? Não é uma parábola, é uma história. Para piorar, rico, lá no inferno, ainda via Abraão sendo consolado por Deus nos céus, para piorar o tormento psicológico. Ele, na angústia, olhava e Lázaro não conseguia enxergar ele, mas ele conseguia enxergar. Não sei se hoje eu percebi isso naquele texto. Uma coisa que põe mais sofrimento ainda quem vai para a condenação. Sofrimento psicológico e físico. Não, eu não vou ter espírito, não vou sentir nada. Será? Marcos 9, 43 e 44. Irmão David, para mim, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 43 e 44. Será que vai ser tormento físico também? Marcos 9, 43 e 44. E 44. Onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Irmãos, que realidade terrível. Não sei se os irmãos já se queimaram, eu sofri pequenas queimaduras já. Olha, uma dor complicada no início e depois. Vai causando dor. O fogo nunca se apaga. E essas feridas tem o que nelas? Bicho. Aquele bicho mesmo que nós vemos de tapuru, de lixo, comedores de carne. A realidade do inferno são corpos. Sim, corpos. Porque quando a gente morre, nós recebemos um corpo para o céu, mas quem é condenado recebe um corpo também para a condenação. Então ele passa o tormento psicológico e o tormento físico, porque esse corpo que ele vai receber vai ser queimado pelo fogo e vai ser comido por bicho, sem ele morrer, sem acabar. Ele precisa meditar nessa realidade. Às vezes a gente olha para o nosso indivíduo do lado, nós amamos profundamente ele, mas esquecemos, se ele estiver na perdição, ele vai perceber. Eu sei, irmãos, que muitos querem continuar na perdição. Mas será que nós já fizemos tudo que já podíamos fazer? Já pregamos em tempo e fora de tempo? É uma pergunta que nós temos que fazer, uma análise pessoal, né? Muito válida, muito válida. A solução, qual é? A vida eterna, ela é uma dádiva, ou seja, o inimigo tenta colocar na cabeça do indivíduo que de alguma forma ele pode alcançar isso, através dos esforços humanos. O que é isso? Por exemplo, o Espiritismo. O que o Espiritismo faz? Não só o Espiritismo, o catolicismo. O que o catolicismo e o Espiritismo ensinam? Através das obras, a salvação. Não é? A Bíblia fala justamente que as obras não conduzem à salvação. Muito pelo contrário. A salvação é dom de Deus, é dádiva de Deus. Vem pela graça do Senhor Jesus Cristo. Não é? Então ela é dada. O indivíduo não pode fazer nada para receber. Ela é concedida por Deus, por misericórdia. E enquanto o indivíduo não clamar por misericórdia, não recebe misericórdia. Então precisa ser identificado que é por dádiva, por graça. O texto de João, capítulo 5, 21, 24 e 25 diz isso. Daniel, pode ler para a gente?
ou seja, uma concessão de Cristo ao meu, uma dádiva. Não adianta esforços pessoais. É bem completo, irmãos, né? Quando tem uma tangente para o indivíduo partir, tudo bem, pá, corta. Não é por aí. Não é por aí. O que mais? Somente quem tem poder sobre a morte, provou isso, pode realmente conceder vida eterna. O texto que nós já conhecemos, né? Muitos ali, eu sou a ressurreição e a vida. Quem disse isso? O Senhor Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, sim, porque eu vou entrar justamente na parte de Lucas, né? Aquele texto ali, ó, Lucas 24, 5 e 6, as mulheres vão ao sepulcro, chegam lá e encontram anjos na porta do sepulcro, e o anjo diz para elas: por que vocês procuram o vivente entre os mortos? Não está aqui, já ressuscitou. Ou seja, somente aquele que venceu a morte pode conceder vida. Buda, Allan Kardec, vários papas que já passaram aí, onde estão? Mortos, continuam mortos. Jesus ressuscitou, foi visto por mais de 500 pessoas no espaço em torno de 40 dias, ressuscitado. Depois de morrer, uma morte que ficou assim estampada, patenteada para todo mundo. Então, o único que ressuscitou e venceu a morte não pode oferecer vida. Nenhum outro. Nenhum que passa por. Conclusão. O que o indivíduo precisa fazer para receber a vida eterna? Primeiro, crer em Jesus. Por que ele tem que crer em Jesus? Jesus veio ao mundo como uma dádiva de Deus para a humanidade, falamos isso. Jesus veio ao mundo como uma manifestação do infinito amor de Deus pela humanidade. Mesmo a humanidade não merecendo esse amor, Deus manifestou ele por nós. Jesus veio ao mundo como uma dádiva de Deus para que a humanidade pudesse ter a vida eterna. Não precisa fazer esforço nenhum, é só crer naquele que Deus enviou, né? Jesus veio ao mundo para conceder a vida eterna a qualquer pessoa, ou seja, esse a qualquer pessoa replica diversas palavras de Jesus Cristo que mostram que não é para algumas pessoas essa dádiva da vida eterna, mas para todo aquele que crê. Não há distinção de indivíduos. O que distingue os indivíduos nessa face da terra é quem crê e quem não crê. É isso. Mas o Evangelho é para todos, independente de raça, condição social, cultura. Tá certo? Pode passar. O que é crer? Alguém vai perguntar isso. Mas o que é crer? Crer é acreditar. Muita gente acredita que Jesus, inclusive, caminhou sobre esse mundo e continua no mesmo estado de condenação. Crer, biblicamente falando, é isso aí. Crer significa entregar-se completamente. Ou seja, tem que haver, irmãos, rendição completa. Se o indivíduo tiver, aí eu creio, mas Jesus ensinou que o inferno é eterno. Essa parte eu não creio, não creio. Na verdade, eu não creio. Eu creio, mas Jesus ensinou que ele vai voltar como juiz. Eu não creio nisso. Deus é amor. Então ele não vai julgar ninguém. Na verdade, o indivíduo não crê. Quem crê se entrega, se prostra, se rende completamente, sem restrições. Sem restrições. Procura receber de Cristo uma nova vida de forma completa. Quem crê, confia a sua
vida completamente Cristo. Eu canso de falar quando eu levo aqui, e a mensagem evangelística, ninguém tem que saber o que Cristo vai fazer na sua vida. Simplesmente confie. Simplesmente confie. Eu estava sentado ali no lugar de David ali quando o pastor Edilson estava pregando sobre Zaqueu, passagem de Zaqueu. Quando eu fui confrontado naquela noite com essa palavra, vem e desce depressa, eu quero habitar contigo, quero estar contigo. Eu estava protelando aceitar Jesus Cristo, e quando eu vi isso, eu falei, não tem mais como. Ou é agora ou não. Eu me entreguei completamente ao Senhor Jesus Cristo. Mas eu não sabia o que ele ia fazer de mim. Simplesmente confiei nele. Comecei a aprender cada vez mais dele. Deixei que ele conduzisse a minha vida naturalmente. A vida diante de Cristo é uma vida de confiança. Quais são os próximos passos? Eu não sei. Paulo se converteu. Saulo, quando se converteu, tinha ideia de se transformaria num grande apóstolo Paulo? Quando ele se rendeu lá no caminho para Damasco, Cristo, ele tinha ideia assim, perfeita na cabeça dele, ele seria o grande evangelista dos gentios. Tinha essa ideia? Quando você se converteu lá atrás, você tinha ideia de que seria consagrado pastor? Muitos anos depois? Quando você se converteu lá atrás, você tinha ideia de que Cristo iria te tocar para você fazer seminário? O que Cristo vai fazer na tua vida? A partir do momento que eu dei o primeiro passo de crença, quantas maravilhas eu já vivi com Cristo, né? Mas eu sabia que elas iam acontecer? Claro que não, confiei. Confiei completamente no Senhor. Confiei em relação ao meu trabalho, ao meu estudo, à minha vida, à minha família, e tudo que Ele quis fazer em mim, eu confiei. Só eu vi, dá mais um passo, vem para cá, vai para lá, não é isso? Quem vive pelo Espírito, não é isso? O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe nem para onde vem, nem para onde. Assim são todos os que são nascidos do Espírito. Não vivemos mais por nossa vontade, né? Mas conforme a vontade do Espírito Santo. Qual vai ser o próximo passo? Não sei. Assim é viver pelo Espírito. Isso é confiar plenamente em Deus. Crer é isso. Crer é isso. Crer também significa tornar-se discípulo de Jesus Cristo ou de Deus. Isso significa, irmãos, nós precisamos renunciar coisas na nossa vida para poder ter mais tempo para servir. Ser um discipulador, segundo Billy Graham, eu citei isso aqui, se gasta uma vida toda. Se gasta uma vida toda para discipular. Uma vida toda. E a nossa vida é pequena, né? De 70, 80 anos, quem chega depois disso pela sua robustez, né? Nós já sabemos o que é. Mas a verdade é que a nossa vida é muito pequena para viver o Evangelho. Tudo que Deus tem para nós. Por isso que boa parte dela nós vamos viver nos altos céus, né? Mas a verdade, irmãos, é que vivemos de renúncia após renúncia. Ser discípulo é renunciar. Senhor Jesus, o que ele falou para os primeiros discípulos? Deixa isso tudo aí, venha após mim, eu vos farei pescadores de homens. Lá em Lucas 22, Pedro titubeando, incentivando discussão, dissensão no meio dos discípulos. O que ele ouve do Senhor? Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Confirma teus irmãos. Preguei sobre isso há pouco tempo. Converteres de quê? Para a salvação? Não. Mas para virar um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Um discípulo de Jesus Cristo não vive mais para si. Mas ele vive para confirmar os seus irmãos, para trazer outros aos discipulados, outros à fé, para
Tanto é que chegou lá na frente, depois da ressurreição, o que Pedro ouviu de Jesus? Assim que Jesus morreu, o que Pedro foi fazer de novo? Pescar. Homens, Peixe. 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 Era essa a vida dele? Não. O Senhor ressuscita, aparece para ele e pergunta: Pedro, amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes do meu coração. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, todo discípulo verdadeiro de Cristo abre mão de uma coisa, renuncia a alguma coisa da sua vida pessoal para poder servir mais o Senhor Jesus Cristo. Seja uma série, seja um filme, seja ficar um pouquinho mais, com os amigos, seja um futebol, seja ou coisas mais importantes, dinheiro. Renuncia isso tudo para servir ao Senhor Jesus Cristo. Discípulo faz isso. E isso é crer. O conjunto de crer envolve tudo isso aí. Profundo, né, irmãos? Profundo. Quando eu digo assim, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu estou afirmando isso tudo aí. Eu já me entreguei completamente, que eu já confiei minha vida completamente, e que eu já me tornei discípulo, ovelha do Senhor Jesus Cristo, sendo direcionado não mais por mim, mas por ele também. Certo? Aí a bibliografia. Perguntas? Não foi uma palestra de evangelização, não. Foi um sacode. O estudo é isso, os irmãos vão ver, né? E agora os irmãos são capacitados a, se houver uma saída pela Leão da Montanha, saída pela direita, não temos senilidade agora. É Becaião que conhece o Leão da Montanha, cara? Conhece ou não conhece? Não, conhece o Leão da Montanha. O Leão da Montanha era um desenho muito antigo, né? O personagem fugia assim, para saída pela direita, saída pela direita. Quando tinha algum compromisso assim, ele saía pela tangente. Né? Então a gente já pode pegar um indivíduo que quer sair pela tangente. Conhecimento que nós temos aí agora, tá bom? Ok? Alguma pergunta a mais? Não? Todo mundo cansado, né? Vamos nos esforçar. Agora dá tempo de descansar um pouquinho, né? Até o culto da noite, tá bom? Vamos orar? Pedir ao irmão Ricardo, que quiser beber a sua palavra de oração.